Muito bem, doutor Vlamir, vamos à mensagem do nosso apoiador, a Tatu Marquesan, porque na sequência você comenta preços do milho. Então, no ar, oferecimento Tatu Marquesan, os preços do milho no ar. Cultivar a terra é o primeiro passo para uma colheita de sucesso. Líder no mercado de máquinas e implementos agrícolas, a Tatu Marquesan acompanha o produtor há 75 anos e oferece um portfólio completo de soluções que vão desde o preparo de solo, cultivo, plantio, até a colheita e o transporte da sua produção. Experiência e conhecimento de mercado para que sua safra seja produtiva e rentável. Isso é Tatu Marquesan. Muito bem, então já está aí na tela a chamada, a manchete do Notícias Agrícolas, dizendo que o escritório de análise, a Stonex, já reduziu em 18 milhões de toneladas a safrinha de milho do Brasil e espera preços altos no segundo semestre. Preços no ar, depois o Vlamir comenta. Preços do milho em Chicago, primeiramente, no vermelhão, olha o milho vermelhoso, Vlamir. O julho caindo 17 centes a 6,71. O setembro 5,89 perdeu 6. O milho dos americanos para dezembro a 5,68. O milho para março 5,75. O que será que isso quer dizer? E vamos ver o milho no Brasil. Milho do Brasil, base Campinas, na tela. E também vermelhou, hein? Vixe, perdendo 2% hoje os contratos para fechamento julho, né? No fechamento julho, R$ 95,29 a saca base Campinas. Setembro, R$ 97,10, perde 2 também. Novembro, R$ 98,34. Janeiro, R$ 99,85. Ontem estava acima de 100, a gente estava feliz. E agora esse vermelhão aí. Você que entende de pé vermelho, o que significa tudo isso daí, Vlamir? Olha, já é a acomodação do milho, né? Ontem, no começo da noite, ontem divulgou o primeiro relatório de qualidade de lavouras lá nos Estados Unidos. Muita gente acreditava que a qualidade das lavouras viesse aí entre lavouras excelentes e boas, mais ou menos 70% das áreas. O mercado esperava por isso. E o USDA trouxe 76% de lavouras boas excelentes, ou seja, 3/4 da safra americana, ela veio entre boa e excelente, que são lavouras que colhem de 10 a 16 mil quilos por hectare. Então, se continuar nessa condição, a safra americana passa de 400 milhões de toneladas, João, e o mercado hoje está corrigindo as posições, porque não esperavam a condição tão boa. Ela veio muito boa, o plantio praticamente fechado do milho, já está com 95% do milho plantado em todos os Estados Unidos. Os estados mais importantes, como é o estado de Iowa, já está tudo plantado, e aí vem safra cheia americana, porque tem previsão de chuva na semana que vem, as temperaturas estão dentro da normalidade, a safra foi plantada cedo, então o ambiente é um ambiente de super safra americana de milho. Isso deu uma acomodada no mercado, e o mercado hoje está fazendo lucro sobre as altas de ontem, né? Ontem ele teve uma alta forte em função dos fundamentos aí de economia, petróleo, todo mundo em alta ontem, mas hoje ele já corrigindo aí as posições, o investidor está fazendo lucros com as posições e acomodando o milho em posições um pouco menores. Aqui na B3 também, mercado liquidando, porque as colheitas que estão aparecendo, João, está aparecendo uma situação complicada, por isso que a gente tem comentado que hoje é uma incógnita, o que é a realidade da safra. Muitas estimativas que estão surgindo de empresas privadas aí, estão mostrando uma safra muito baixa, 60 milhões, 62, 65. O próprio IMEA reduziu um pouco a estimativa da safra do Mato Grosso, mas esses primeiros números de colheita que estão aparecendo aí no Mato Grosso, em alguns lugares, estão surpreendendo os próprios produtores. Aquele produtor que nós mostramos ontem aí lá de Sapezal, também passou por um período de estiagem e tudo, e está colhendo em média 170 sacos por hectare. E a área dele é uma área de 3 mil hectares de lavoura, João. Então, veja a situação. Então, por enquanto, os números estão meio controversos. E o mercado financeiro aí, que a B3 é muito financeira, opera mais no mercado financeiro efetivo, vamos dizer assim, ele começa a desconfiar, né? Porque tem estimativa que a safra é muito pequena e, ao mesmo tempo, o que sai dos campos das notícias são de safras muito grandes, até aparecer as lavouras com perdas grandes, efetivamente o mercado sai na dúvida.
Mas ainda é um mercado de acomodação, porque nós temos uma demanda bem menor do que vai ser produzida a safrinha, vai ter que exportar, e hoje a exportação está pagando R$ 84,00 nos portos. Esse é o balizador aí. Tá, sobre a soja, o Bernardino Tartari está dizendo: a China está levando a soja que ganhou dos brasileiros. Comprou a $8, está levando embora, né? E o brasileiro ficou olhando. Contrato a termo. Meu Deus do céu, não assinem contrato. Não façam contrato. Assinou, tem que cumprir, mas não façam. Aprenda a fazer opções. João, grande parte desses volumes aí que foi embarcado agora esse mês aí, soja de $8,50, $8,40, por aí. Absurdo, cara. Do ano não passado. Façam isso. O Fernando Barbosa do Café, meu amigo aqui de São Pedro da União, está dizendo o seguinte, que estamos aprendendo bastante com os cursos de opções e tendo visão de futuro. Olha, é uma revolução que nós estamos fazendo. Muita gente desconfia. Ei, João Batista lá, vem chato do João Batista com esse negócio. Claro, tem que estudar, né, amigo? Saia da pasmaceira, né? O Marcos Cianci diz assim, ô Vlamir, o óleo de soja é que está puxando tudo, está muito ativo, chega a 70 centavos de dólar por libra-peso, pela 4ª vez na história, enquanto as preocupações com o suprimento global de vegetais fervem, no caso dos óleos. Ele diz que a marca dos 70 foi quebrada em 18 de maio e em 2 dias no início de março de 2008. Então fez isso, é? O contrato está sendo negociado a 150% acima do que nessa data de 2020. Então, falta óleo no mundo, óleo de comestível, claro, né? Certo? Ele falou certo, tudo que ele comentou é certo, mas o fator óleo é o seguinte, João, sabe por que aconteceu isso? Assim? Primeiro porque em 2018 a China tinha 600 milhões de suínos, então era esse o plantel que ia batendo. Então a demanda de banha de porco na China é gigantesca, quase 7 milhões de toneladas por ano. E como eles reduziram para 380 milhões de suínos, o volume da banha de porco disponível caiu para 5 milhões de toneladas. Abriu um buraco de 2 milhões e pouco de toneladas de banha de porco e fez os chineses ir para o mercado do óleo de palma na Malásia, Malásia e Indonésia que são os grandes. E disparou o preço do óleo de palma tanto na Malásia como na Indonésia, o óleo de palma que puxou todos os óleos vegetais. E para ajudar a soja, teve um clima no último ano aí, tempestades, inundações, que quebrou a safra de óleo de palma. Então, e óleo de palma, sabe, aquele coqueiro que produz em cachos de cocos, aquilo demora anos para voltar, depois que uma tempestade derruba as plantações, demora anos para começar a produzir novamente. Então, o óleo de palma está numa produção restrita, e aí puxou a demanda de óleo de girassol, de óleo de canola, de óleo de milho e óleo de soja também junto, puxando aí as cotações. Eu estava esses dias no supermercado aí com um cliente nosso na área de arroz, e daí ele passou contando a historinha, falando óleo, passou um cliente que o arroz está bem perto da onde que tem os óleo vegetal, óleo de soja, óleo de canola, esses óleos domésticos. E o consumidor falou, tem que levar o óleo bem escondido, porque capaz de o assaltante lá na rua pedir, me dá a lata de óleo e não a carteira, de tão valorizado que está o óleo, né? Quase R$10 um frasco. Então esse é o valor, o óleo está bem puxado, mas aparentemente o óleo já chegou no limite dele também, né? Porque a demanda de óleo aí pelo consumidor começou a ser limitada. Então, o consumidor acaba reutilizando o óleo, que não é o certo, ele vai fritar 500 vezes com o mesmo óleo. Tudo isso não é o certo, mas em momentos de crise é isso que acontece. Então, o óleo também já bateu os níveis recordes dele e dificilmente avança mais que isso, porque na própria China os valores já subiram muito e os chineses já estão jogando pesado aí nas importações de óleo de palma e, ao mesmo tempo, eles estão estimulando a volta da criação de suínos, né? O setor de suíno está voltando a aumentar a produção, eles vão para uns 470 a 480 milhões de suínos nesse ano, e talvez até o final do ano que vem, o 2023, eles voltem a ter 600 milhões de suínos, e aí a produção de banha acima de 7 milhões de toneladas, já atenda a demanda local e aí deu uma equilibrada. Mas o óleo de palma está ajudando bastante a soja também, está num patamar histórico aí sim.
Bom, eu já comentei isso, mas tudo isso o senhor leu na gugada que o senhor deu aí, né? O senhor googou... Peguei aqui, ó. No Google? Google, nem tem no Google. esse Google, essa testa brilhante aí, tá bom. Amanhã, arroz e feijão, hein? Feriado, o senhor aqui falando de arroz e feijão. Combinado até amanhã. Se eu puxar a corda, ele continua falando. Então, até amanhã. Amanhã é feriadão, mas nós estamos na luta, João. Vamos lá, amanhã comentamos um pouquinho sobre o arroz e feijão, feijão em colheita. Arroz na calmaria, Brasil bem abastecido, população brasileira, mesmo com crise, pandemia, tudo, não está passando fome, está tendo comida à vontade no supermercado, com preços baixos aí dos alimentos brasileiros. Muito bom, até amanhã. Até amanhã. Até amanhã. Vamos lá, amanhã a gente se vê.